Bom dia, galera linda do sétimo ano. Vamos aqui passar para vocês algumas dicas e orientações importantes sobre o nosso capítulo 5, Reforma e Contra-Reforma. Começando pelo nome do capítulo, né, gente? Reforma, obviamente, faz a gente lembrar de mudança, de coisa nova, de renovar. E o espírito da reforma vai ser justamente esse, uma mudança. Quando você acessa aí a página 81 do seu livro, você vai verificar que fala de uma reforma religiosa. Então, foi uma mudança na religião. Isso é uma coisa mais clara aí logo de início do capítulo. Quando você analisa o Brasil, uma das coisas que mais chama a atenção do nosso país é a questão da diversidade, né? Nós temos uma variedade de etnias, de povos das mais variadas origens, de sotaques, não é verdade? E um ponto que chama a atenção é a nossa diversidade religiosa. A nossa própria sala de aula, né? Quantos colegas nossos não são evangélicos, católicos, e nós temos colegas que praticam também as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda. Nós temos no Ceará judeus, muçulmanos e assim vai. As religiões elas são diversas e é um aspecto da cultura de cada povo e é uma decisão particular de cada indivíduo e do grupo do qual ele pertence. A religião mais difundida, entretanto, no mundo ocidental é a chamada religião cristã, que tem a sua origem a partir dos judeus, do judaísmo, ou seja, ou como ficaram mais conhecidos, dos hebreus, né? Eram povos que ocuparam a região ali da Palestina e que tinham a figura do Messias, né? O Messias que para os cristãos foi Jesus Cristo. A partir daí, toda a história surgiu lá no século V, IV, entre os séculos IV e V, a Igreja Católica Apostólica Romana, que era uma igreja muito vinculada ao próprio Império Romano, que inclusive a adotou como religião oficial. E foi assim por mais de 1000 anos a Igreja Católica Apostólica Romana, ela exerceu praticamente, digamos assim, um monopólio sobre a fé cristã. Era a única igreja, né, a única instituição religiosa cristã oficial, né? Inclusive ganhou muito poder, ganhou muitas terras. A gente sabia que o Papa tinha uma função importante, porque era ele que coroava os imperadores, os reis, era ele que dizia o que era certo e o que era errado. Se o rei era o dono das terras, os reis e os nobres, o Papa era o dono da alma das pessoas. Então a igreja exercia uma grande influência na vida das comunidades durante toda a Idade Média. É uma instituição que vai explicar a Idade Média. Mas nós estamos vendo nos 2 últimos capítulos do livro que começam a haver mudanças importantes, né? Especialmente na chamada Baixa Idade Média. Essas mudanças significam, se vocês lembrarem do capítulo passado sobre o Renascimento, quando nós falamos, por exemplo, sobre a questão do antropocentrismo, do homem como centro, do humanismo, do resgate de aspectos da cultura greco-romana, digamos assim. Então há uma mudança na forma de pensar do homem. O homem vai pensar mais em si e vai passar a criticar aquelas instituições que ele acreditava que o oprimiam. E aí você tem no seu livro, na página 82, os motivos dessa reforma. Veja só como os fatos estão linkados, né? Estão ligados. Esse homem diferente, esse homem questionador, esse homem vai começar a dizer, olha, mas por que tem que ser assim? Por que eu sou realmente pobre? Não se esqueçam da burguesia, né, que era durante muito tempo mal vista. Por quê? Porque a riqueza deles provinha do trabalho, enquanto os nobres, que eram aliados da igreja, a riqueza provinha de quê? De herança, do nome, porque Deus quer. Lembra aquela história? Ah, porque Deus quer. Você é rico porque Deus quer. Você é pobre porque Deus quer. Não, os burgueses romperam com isso. Então, vocês têm que pensar a reforma, quando vocês lerem o capítulo 5, o homem está mudando a forma de pensar. É uma mudança nas mentalidades.
Está aí colocado na página 82, vejam aí, os motivos da reforma. O poder universal do Papa, que era visto como infalível, o que ele dizia era a própria vontade de Deus. Isso, é claro, levava a muitos equívocos, né? Um poder absoluto na mão de um homem só. A corrupção e o despreparo do clero, né? Graçava durante a Idade Média esse problema do clero que era despreparado. Boa parte do clero não tinha vocação para a vida religiosa, eram filhos de nobres ou parentes destes, né, que eram colocados no clero por causa do poder que na época a igreja tinha, e a venda e comércio de indulgências. Professor Robson, e também das falsas relíquias. Vou explicar o que é isso. O que eram as indulgências? O perdão dos pecados. Perdão dos pecados, coloca aí, indulgências. O que é isso? Para você ter perdoado os seus pecados, você ia na igreja e você pedia o perdão. Esse perdão era dado da forma de uma indulgência. Só que com o tempo, essas indulgências, esse perdão dos pecados passou a ser vendido, né? A igreja alegava a necessidade de construir novos templos e passou a vender essas indulgências. Obviamente que isso causou muito furor, né? Muita revolta. E também a questão da venda das falsas relíquias. O que são relíquias? São objetos que lembram, rememoram a vida e a história de santos, de papas, de pessoas importantes para a igreja. Então, na Europa, nas feiras, lembra das feiras que a gente viu, né, nos capítulos passados sobre mudança na Europa feudal? Lá você encontrava, por exemplo, objetos sagrados. Por exemplo, vendiam pedaços da cruz de Cristo. Só que não eram, evidentemente, pedaços verdadeiros, eram falsos, mas que eram vendidos por toda a Europa. E isso também vai causando. Mas como é que se vender tanto pedacinho assim da cruz de Cristo, né? Ave Maria. Então, isso começou a causar estranheza, que a igreja estava com outros propósitos. Esse conjunto de fatores vai fazer com que surjam ao longo da história os primeiros reformadores. E aí você tem na página 83, falando sobre o Wycliffe e sobre o Hus, que vão ser os primeiros que vão questionar algumas posturas da igreja e a sua doutrina. E tinha um problema também nessa época importante, que é o seguinte: as missas eram rezadas em latim, o que é latim? Cachorro, uau, não. Latim era a língua oficial do Império Romano, uma língua, inclusive, que hoje é chamada de língua morta. Ninguém mais fala latim. A gente aprende para ler os documentos antigos, mas não existe mais nenhum país que fale essa língua. Mas era ela a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana até um dia desses, até o século XX, boa parte do século XX. A maioria das pessoas, na Idade Média, o povo mais pobre, os camponeses, sequer sabiam ler, o que dirá falar em latim. Então, a própria fé, a própria proximidade com a palavra de Deus, por assim dizer, era um privilégio dos nobres e dos sacerdotes, dos membros da igreja. Isso também causou uma série de transtornos, porque boa parte dos reformadores vai defender a ideia de que as pessoas tinham que ter acesso à palavra de Deus, que na opinião dos cristãos é a Bíblia. E aí surge a figura ícone da reforma, que é o Martinho Lutero, que era monge. O Martinho Lutero, a priori, membro da igreja, ele não vai querer romper com a igreja. Ele queria reformar a igreja, deu o nome reforma, né? Ele vai propor ao Papa da época, o Papa Leão, que a igreja realize reformas, porque ele vai, olha, Papa, eu passei em tal lugar e vi lá os monges, os padres vendendo as indulgências, as falsas relíquias. Só que mal sabia ele, Lutero na época, de que a própria igreja fazia parte de todo esse sistema. Ele vai ser chamado pela igreja e convidado, né, entre aspas, a voltar atrás, a dizer para o povo que ele estava errado, ele, Martinho Lutero. Ele dá a partir daí, vai negar, não, o que eu estou falando está certo, tá? Não mais porque eu li a Bíblia e vi lá que essas práticas estão todas erradas. E ele vai passar a ser perseguido pela igreja. É nesse ponto que vai acontecer o famoso episódio no qual ele, questionado pela igreja, ele vai pregar, né, na porta, né, de uma igreja as chamadas 95 teses.
nessas 95 teses, ele vai dizer ponto a ponto por que a Igreja Católica Romana estava errada. E aí ele vai propor uma nova doutrina. Essa doutrina é baseada na justificação da fé, ou seja, Deus salva a pessoa, não as obras que a pessoa pode ter vindo realizar. Muitas pessoas faziam boas ações pensando não na boa ação, mas em aparecer. O sacerdócio universal, todo mundo passa a ser, em tese, um sacerdote. Com isso, o fim do celibato. Tio Robson, o que é o celibato, né? Quem é católico sabe. O padre ele não pode casar, é um sacrifício para a igreja. Martinho Lutero vai dizer, não, todo mundo é sacerdote, pode casar sim, a não ser que você não queira. A Bíblia passa a ser o meio pelo qual Deus se revela, então tu não tem que ler a Bíblia. O Lutero vai traduzir a Bíblia do latim para a língua dele nativa, que era o alemão. Isso vai ser importante porque o povo da Alemanha vai poder ter, pelo menos aqueles que sabiam ler inicialmente, vão passar a ter acesso à Bíblia. Essa época da Reforma coincide com uma importante inovação, que é a invenção da imprensa, né, com o Gutenberg, que vai passar a poder imprimir as coisas, né? Com a invenção da imprensa, aquilo que era feito de forma manuscrito, agora vai ser feito de uma forma mais ágil, e esses documentos vão poder chegar ao povo de forma mais rápida. Então veja que as coisas vão acontecendo, é um período de grandes renovações e de mudanças. O batismo e a Eucaristia vão ser os dois únicos sacramentos. O culto o santo e as imagens não têm fundamento para Martinho Lutero, para ele só Deus, né, o único santo, e qualquer membro da igreja podia se casar, inclusive os padres. Isso representou um rompimento importante. Essa mudança, esse rompimento, o Papa vai excomungá-lo, que é a excomunhão, vai expulsá-lo da Igreja Católica, e aí ele vai, né, com apoio de parte de príncipes da Alemanha, insatisfeitos com a interferência da Igreja, e da burguesia também. A burguesia, tem alguém lá, ó, que defende a gente, que trabalhar não é pecado. Então esses vão apoiar a reforma. Então vai haver a cisão, né? O rompimento do cristianismo em agora não mais uma igreja, não vai ter mais o monopólio, e aí vão haver várias denominações religiosas que como nós conhecemos hoje, né? Então, vamos seguindo aí, isso ocorreu no século XVI, lá nos anos 1500, ok? E a partir daí o Lutero vai ter seguidores. Você vai acompanhar no seu livro aí o João Calvino, que vai aprofundar algumas ideias com relação a Lutero. Por exemplo, para ele, a salvação se dava pela fé, né? Ele vai defender o princípio da predestinação absoluta, ou seja, você já nasce predestinado para ser salvo. E como é que você prova que você é salvo? Através do trabalho. Olha aí, gente, a ideia, mais uma vez aí, da burguesia. Aquele que trabalha, aquele que enriquece. Aqui esse aí mostra que é abençoado e já está predestinado à salvação. E na Inglaterra, nós tivemos uma reforma peculiar, né? Também teve reforma lá, foi bastante peculiar. Por quê? Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, na época, era casado com uma rainha, com uma princesa espanhola, sua rainha, a Catarina, que não lhe dava filhos homens, né? E o Henrique VIII era muito promíscuo, né? Ele tinha várias amantes, mas o grande sonho dele realizar era ter um filho homem. Nesse processo, ele se apaixona por uma moça protestante chamada Ana Bolena, né? E aí, só que havia um problema. O casamento na Igreja Católica ele é indissolúvel, né? Quando você casa lá, o padre diz que o que Deus uniu, o homem não separa, né? Quer dizer que o vínculo é na terra e no céu. Pois bem, ele vai dizer, olha, essa mulher não me dá filho homem, eu quero agora casar com outra moça que possa me dar esse filho homem. Ele estava apaixonadíssimo pela Ana Bolena. E o que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, já que a igreja, o Papa, não me dá o direito de dissolver, de anular o meu casamento, eu criei a minha própria igreja. Se aproveitando da onda na Europa,
desse enfraquecimento da igreja, ele cria uma igreja chamada Igreja Anglicana, que existe até hoje. A líder da igreja anglicana hoje é a rainha da Inglaterra atual, a rainha Elizabeth. Então, nesse princípio que surge essa reforma anglicana, por causa do desejo do Henrique VIII de casar-se novamente. E assim ele fez, assim ele procedeu. Mas o desejo dele não se concretizou, não. A filha que ele teve com a Ana Bolena foi outra menina, que se tornou, inclusive, a rainha Elizabeth I. Ok, pessoal? Muito bem. Diante de todo esse cenário, houve muito conflito, disputa, muitas mortes. Nada disso foi pacífico, né? Aconteceu uma grande revolução na Europa. Você pode acompanhar todo esse processo aí pelo seu livro, né? E você pode imaginar quantas vidas foram perdidas nesse processo. Tio Robson, a Igreja Católica ficou tranquila vendo isso acontecer? Não. Ela vai promover um movimento chamado de Contra-Reforma. O que era a Contra-Reforma? Uma tentativa de evitar que perdesse mais fiéis. E ele vai realizar concílios, né? O que são concílios? São reuniões da igreja, onde eles vão debater lá o catecismo, né? As regras da Igreja Católica. Um dos mais famosos é o Concílio de Trento, né? Convocado em 1545 pelo Papa Paulo III, que vai aí determinar uma série de medidas que você vai ver no seu livro na página 91 e que vai prever mudanças importantes na igreja, ok? Outro fator importante foi a criação da Inquisição. A Inquisição, que era uma espécie de tribunal que julgava os hereges. Tio Robson, o que são hereges? São aqueles que iam contra a doutrina da Igreja Católica. Então ela passou a perseguir as pessoas que criticavam a Igreja Católica. A Inquisição ela atuou em vários países, mais fortemente na Espanha, em Portugal, mas também em França, em parte da Alemanha, em outros territórios da Europa. E ela tinha o objetivo de caçar, né, aqueles hereges, entre os quais se enquadravam, por exemplo, a história das bruxas, né, as mulheres. Muitas mulheres foram perseguidas e mortas pela igreja nesse período. E os judeus, né, que também foram usados como bodes expiatórios, como culpados, né, do que acontecia na Europa. Então foram bastante perseguidos. Muitos deles, inclusive, tiveram que vir na época, não sei, estou falando aí do ano 1545 para frente, o Brasil já tinha sido aí achado, né, pelos portugueses, e boa parte, alguns cristãos nossos vêm inclusive para cá, para esse Brasil colonial na época. Tudo bem, pessoal? Então a professora Daiane pediu para vocês uma atividade, vocês façam a atividade, é um resumo de 30 linhas dos capítulos, mais as questões do exercício. Esse vídeo é mais um vídeo de orientação, e vocês fiquem à vontade para, através do canal do WhatsApp, fazerem perguntas, tirarem as suas dúvidas, ok? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, beijão do tio Robson, estamos com saudades e, mais uma vez, até o retorno, né? Se Deus quiser, muito em breve. Tchau, tchau.